Bom dia a todos. Queria agradecer em nome de toda a área de recursos humanos do CNPq a presença de vocês aqui hoje. Desde 2018, o Serviço de Capacitação Institucional vem estreitando os laços com a Comissão de Ética do CNPq, no sentido de sensibilizar a Casa da importância do tema ética, procurando demonstrar como as práticas de assédio, em suas várias faces, afetam o ambiente de trabalho. A palestra O Atual Sentido do Trabalho, Saúde e Adoecimento, Inclusão e Assédio, visa dar sequência à oficina Assédio, Reconhecimento, Prevenção e Enfrentamento, realizado em 2018, e que teve como foco os gestores do CNPq. Foi apontado pela doutora Renata, na época, a importância de se repassar esses conhecimentos para todo o CNPq, independente de cargo ou função. Dessa forma, a palestra abordará o significado do trabalho no século XXI, dando um enfoque maior sobre o que mudou do passado para a atualidade e quais as consequências, e quais as consequências para o cotidiano profissional, institucional e pessoal dos servidores. Com a palavra agora, agradeço a todos, agradeço o Jomar, da Comissão de Ética, a doutora Renata, colega Cristiane, e a palavra, Jomar, por favor. Bom dia a todos. Dou as boas-vindas, primeiramente, a todos nós aqui do CNPq, todos nós que construímos essa casa, todos nós servidores, colaboradores. Boas-vindas à Renata, nossa palestrante hoje. E também quero dar as boas-vindas a pessoas de outras instituições que também estão participando hoje aqui junto com a gente. A gente teve confirmadas presenças de membros da CGU, da ENAP, do Ministério da Economia, da UNB, da NTT e do nosso grande parceiro, o MCTIC. Esse ano de 2019, a gente completa 25 anos da publicação do Código de Ética Profissional do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. E também 25 anos da Comissão de Ética do CNPq. A Comissão de Ética do CNPq é uma das mais antigas. Ela foi criada poucos meses depois da publicação do Código de Ética, e para a gente é uma grande alegria poder estar aqui hoje compartilhando com vocês sobre esse tema que é muito importante para a nossa, eu diria, não só para a nossa vida profissional, mas também pessoal. O tema do trabalho é um tema de grande importância na nossa vida. A minha formação básica é em Ciências Sociais, e desde os primórdios da sociologia, o trabalho é destacado como uma dimensão de grande importância na vida de todas as pessoas em todas as sociedades. No século XXI, o trabalho toma uma nova configuração, uma nova relação com os avanços tecnológicos, e isso também interfere na nossa vida, e trazendo isso para um nível mais micro, interfere também nas relações que nós estabelecemos com nossos colegas no nosso cotidiano, e isso tudo é algo que está presente na nossa vida e que nós devemos estar sempre atentos com relação à importância que o trabalho tem na nossa vida. O processo de reflexão, ele nos ajuda a entender melhor como que a gente olha a quem está do nosso lado no ambiente do trabalho, e principalmente como a gente se comporta com relação a essas pessoas. Nós acabamos passando mais tempo no trabalho do que com nossas famílias, e
parar para refletir sobre a qualidade de vida que a gente tem no trabalho é de suma importância e nos ajuda a crescer, não só profissionalmente, mas também como pessoas. A Cristiane, ela está aqui representando a diretoria do CNPq, que também sempre tem nos apoiado nas nossas ações de promoção da ética, e eu passo a palavra agora para ela. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Renata. Então, como o Jomar me apresentou, eu sou a Cristiane Assetti, coordenadora geral das engenharias e substituta da professora Adriana, diretora da Engenharias e Ciências Exatas, Humanas e Sociais. Hoje estou aqui como a única diretora substituta e representando, então, os demais diretores do CNPq. Então, em nome de todos, eu gostaria de saudá-la. É um enorme prazer tê-la aqui novamente, principalmente que eu já conheço da nossa excelente oficina de assédio, né, do ano passado. Foi um prazer enorme. Bom, a diretoria do CNPq ressalta a importância desse tema para o nosso bem-estar profissional, institucional e pessoal. E nós entendemos que as reflexões sobre o trabalho nos ajudam não só nas nossas atividades práticas das execuções de nossas tarefas, como também na prevenção de eventuais problemas que a negligência ou o desconhecimento podem causar. E a nossa instituição avança quando as nossas relações de trabalho melhoram. Entendemos que fortalecer a qualidade de vida no trabalho produz uma sinergia que melhora tudo o que nós fazemos aqui dentro. E também fortifica a imagem do CNPq como uma instituição pública que cumpre o seu papel de fomentar a ciência, tecnologia e inovação e atuar na formulação de políticas públicas, contribuindo também para o avanço do desenvolvimento do conhecimento e do desenvolvimento sustentável da soberania nacional. Então, muito obrigada, seja bem-vinda, uma ótima palestra. Antes de passar a palavra para a Renata, eu também quero agradecer a CGRH, na pessoa do Fábio e da Cristina, que sempre nos apoiam nas nossas iniciativas e são parceiros de toda hora. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a Renata. Alô, alô, alô. Bom, deixa eu levantar. Será que eu consigo falar dali de baixo? A queda é muito... Bom, vou começar aqui de cima, depois eu desço. Bom dia. Quero assegurar a todos vocês que eu não emano nenhum tipo de energia radioativa para as duas primeiras fileiras estarem vazias, a ponto de ter gente que prefere ficar em pé do que sentar aqui perto de mim. Então, quem quiser vir para frente, se acomodar, pode chegar. Eu tomei banho, estou cheirosinha. Então, podem chegar mais perto, tá? Não vou morder ninguém, eu prometo. Pronto, gostei, já melhorou. Bom, gente, eu vou me apresentar rapidamente para vocês. O tempo que eu tenho de fala é um tempo curto, e a fala vai ser uma fala introdutória, na verdade, porque o CNPq, ou a Comissão de Ética, o setor de capacitação, tem grandes projetos na linha de qualidade de vida do trabalho, saúde mental, combate a assédio, para todo ano. Então, isso é para a gente começar o ano com o pé direito, trazendo alguma reflexão sobre o sentido do trabalho. Por que nós trabalhamos hoje? O que representa o trabalho na vida de todos nós? O trabalho gera saúde? Gera doença? O trabalho, ele inclui, ele nos identifica, ou ele nos isola, nos exclui, nos deixa solitários? Essa é uma reflexão para um começo de ano, porque tudo que acontece no trabalho, para o bem ou para o mal, vocês verão, afeta todas as outras esferas da vida. Tá? O trabalho, ele emana coisas boas
e coisas ruins para a família, para a sua vida social, para a sua vida religiosa, para a sua vida comunitária, para a sua saúde interior, para o que você entende de si mesmo. Então, o trabalho é um instrumento poderoso de saúde e também de adoecimento, de inclusão, mas também de isolamento. E a gente vai tentar entender um pouquinho do porquê disso tudo hoje. Porque nos próximos meses, aí sim, nós vamos aprofundar conceitos, aprofundar certas questões nas oficinas e nos cursos que estão previstos aí ao longo do ano. Tá certo? Eu vou pedir que alguém me sinalize, pode ser você, Jomar, se você for ficar aqui até o final, quando der 40 minutos de fala. Porque senão, eu vou falar até as 2 da tarde. Tá? Então, dá uma sinalizadinha e aí eu encerro de onde eu estiver. Tá bom? Vou começar me apresentando um pouco para vocês, muito rapidamente. Então, eu me chamo Renata Coelho. Eu sou natural de Florianópolis, não sou aqui da região, sou mané da ilha. Sou formada em Direito, fiz especializações, mestrado e tudo mais. Vocês conhecem muito bem essa parte acadêmica, é o trabalho de vocês. Fui advogada, fui juíza. Hoje sou procuradora do Ministério Público do Trabalho, o que se conhece por MPT. Então, eu sou uma promotora de justiça, sabe aquela promotora de roupa preta, cinto vermelho dos filmes americanos? Tipo isso. Só que, como a área trabalhista é uma área federal, o meu cargo não é de promotora, e sim de procuradora. Tá? Mas eu faço investigação e acusação, só que em matéria trabalhista. Não prendo ninguém, infelizmente. Esse poder eu não tenho, tá bom? E trabalho no Ministério Público do Trabalho, sou procuradora há 18 anos. Eu sempre falo, desliguem a calculadora, por favor. A gente gasta tanto com creminho, com coisa, e vem aqui falar que é procuradora há 18 anos, né? Mas estou no MPT há 18 anos. E há 18 anos atuo na área de inclusão, de discriminação, de saúde e segurança no trabalho. Então, para além de toda a formação acadêmica, porque eu escrevo sobre isso, publico sobre isso, fiz pós-graduação sobre isso, mas meio ambiente e saúde no trabalho é o meu dia a dia. É aquilo que eu faço todos os dias. Então, eu vou tentar passar um pouquinho dessa experiência do dia a dia de saúde no trabalho aqui com vocês. Tá bom? Agora eu vou descer. Depois, se eu precisar desse material, eu vou subir aqui de novo. O nosso tempo é curto, mas se alguém quiser interromper para alguma coisa, beleza, tá? A gente fala em palestra, todo mundo assusta já, né? Eles divulgaram, acho que quando divulga assim palestra, todo mundo já pensa, meu Deus do céu, de manhã ainda, num dia de chuva. Mas nós podemos conversar, ter uma conversa. A minha fala não é uma fala decorada. Então, de acordo com o que interessar mais a vocês, o que vocês quiserem saber, eu vou mudando, tá? E a minha fala não é uma fala muito certinha, não. Com começo, meio e fim. Eu dou uma viajada. Então, vocês têm que prestar atenção para conseguir entender, tá bom? Porque, às vezes, eu vou lembrando, sabe, meio stand-up, meio show de comédia, assim? Às vezes, eu vou lembrando de umas coisas e eu volto, depois eu avanço. Então, vocês têm que prestar atenção para a gente conseguir sair daqui um pouco melhor do que entrou, com relação a alguns assuntos, tá? Bom, o sentido do trabalho. Pode falar sobre o sentido do trabalho sem fazer alguma regressão histórica. Aí você já está, meu Deus, aula de história. Não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. A gente tem que resgatar um pouquinho a nossa história, a história da humanidade. O papel do trabalho na história da humanidade. Tá bom? Vou fazer uma retrospectiva rápida com vocês, então. Porque, gente, a gente não consegue saber e entender onde nós estamos se a gente não lembrar de onde nós viemos. O que nos trouxe aqui? Nós somos parte de algo muito maior do que nós, não é? Como nós estamos inseridos nisso? Qual o meu papel na sociedade que eu vivo hoje? No capitalismo, no nosso sistema de produção, no mundo do trabalho, na minha comunidade. Eu só consigo fazer isso voltando um pouco no tempo. Tá?
Então, vamos lá. O trabalho, a origem do trabalho, não foi o trabalho remunerado, certo? Alguém discorda? O início da história do trabalho, as pessoas já trabalhavam para outro para ganhar salário? Não. Nos primórdios da história da humanidade, o trabalho ele era uma questão de sobrevivência. E ninguém nem chamava de trabalho. E era um trabalho para mim mesmo. Então, eu saía para caçar, para pescar. Isso demanda uma força de trabalho. Criar animais, depois vieram as vilas, domesticação de animais, as comunidades. Eu comecei a plantar e produzir um pouquinho mais do que eu precisava. As vilas foram dando origem ao comércio. Eu planto laranja, você planta tomate. Eu tenho um pouquinho mais de laranja, você um pouquinho mais de tomate. A gente começa a negociar. Isso é o início do trabalho na história da humanidade. O trabalho para mim mesmo. À medida que a humanidade foi crescendo e o ser humano passou a disputar poder e territórios, as tribos, as disputas entre impérios, entre cidades, passou a existir um outro tipo de trabalho, que foi o trabalho escravo. Eu invado a tua região, você, meu escravo, você vai começar a trabalhar para mim. Então, além do meu trabalho para mim mesmo, eu comecei a ter o trabalho do outro em meu benefício. O trabalho, então, no início da nossa história, ele é visto como sobrevivência ou como castigo, como punição. Trabalhar para outro era ruim, era depreciativo. Se você trabalhava para outro, você era escravo, você era prisioneiro, ou você tinha cometido um crime, feito alguma coisa errada, estava sendo punido. Ele trabalha. Trabalho era para os excluídos, para aqueles que não serviam para nenhuma outra coisa que era considerada útil na época. Quem não servia para uma fé, para a religião, para a igreja, quem não servia para cuidar da família e quem não servia para guerrear. Quem não tinha nenhum desses papéis sociais eram as pessoas relegadas ao trabalho. Você é o inútil, então vai trabalhar, é o mínimo que você pode fazer. As pessoas com deficiência eram castigadas. Quando não eram mortas, quando nasciam, por defeitos físicos, eram castigadas trabalhando. Que eu vou ter que sustentar um filho com deformidade, como se chamava na época? Não, ele vai trabalhar. Ele que sustente, senão ele vai morrer de fome. Esse era o sentido do trabalho. Até o início da era cristã, e por muitos e muitos e muitos anos na nossa história. O sentido do trabalho mudou com um fato específico na história da humanidade. Não foi um fato, não foi um dia, foi um processo. Alguém sabe me dizer qual? Quando o trabalho deixou de ser punição, escravidão, para as pessoas inservíveis, passou a ser vergonha, deixou de ser vergonha e passou a ser algo novo. Revoluções burguesas, essas foram um pouquinho depois. É uma coisa que nas aulas de história a gente aprendeu a chamar de Revolução Industrial. Meados dos anos 1700, olha como a gente deu um pulo na história. Nos anos 1700, o que aconteceu? A manufatura, o trabalhinho lá do artesão, passou a ser substituído por máquinas. Um dia alguém teve uma bela ideia de dizer, olha, por que eu vou esperar um mês para o tapete daquele artesão ficar pronto? Se eu posso chamar 20 pessoas, cada uma vai fazer um pedacinho do tapete, e em 2 dias eu vou juntar tudo e vou formar um tapete só. Em vez de ter um tapete no mês, eu vou ter 15. Foram surgindo as ideias que revolucionaram a produção. O uso do vapor, as estradas de ferro, o carvão,
fez com que as coisas que eram carregadas por cavalo, por carroça, pudessem ser transportadas em grande velocidade e em grande quantidade. Bom, eu já posso transportar. Então, eu posso fabricar mais, para transportar mais. Isso iniciou no fim de 1700 e início dos anos 1800. Aonde? Na Inglaterra, principalmente. E essas ideias foram se espalhando pelo mundo. Então, ainda nós tínhamos o trabalho escravo e o trabalho para sobrevivência, as artes, né? O ofício. Tínhamos os artistas, os jornalistas, os intelectuais, continuávamos a ter soldado, pessoal da igreja, quem cuidava da família, quem tinha profissões específicas, o sapateiro, o oleiro. E tudo isso começou a cair por terra com a ideia de máquinas, indústrias que vão poder fazer 100 vezes mais do que aquele oleiro faz sozinho. Junto com essas ideias de substituir as pessoas por máquinas, nos Estados Unidos nasceram duas grandes mentes das organizações de trabalho, das formas de organização do trabalho. Alguém saberia chutar para mim, assim? Isso. Henry Ford e Taylor. Ai, doutora Renata, me erra, que coisa chata. A gente precisa lembrar disso. Ford e Taylor. Todo mundo aqui já ouviu um dia falar em Fordismo e Taylorismo. É que a gente esquece, mas isso é muito importante para a gente entender como a gente chegou até aqui. Ford foi o cara que um dia era um empresário americano, viveu bem no início da primeira Revolução Industrial, morreu nos anos 1800. Ford, um dia, foi passear num frigorífico. Vocês conhecem essa história? Ford foi passear no frigorífico, e frigorífico, gente, em 1700 era igual que é hoje, tá? Hoje é um pouquinho mais limpinho, mas a ideia é a mesma. Entra um boi num gancho, tem vários trabalhadores, cada um dá uma pá, 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 pá. Entra o boi e sai a picanha, a fraldinha, o filé mignon. Até hoje o frigorífico é assim. Ford, conhecendo frigoríficos americanos, pensou, rapaz, entra um boi inteiro e sai um monte de filezinho. Se eu pudesse fazer isso ao contrário, um monte de filezinho, eu vou montando, 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 sai um boi do outro lado. Nossa, e se eu usar isso para construir coisas? Ford, então, teve a ideia da linha de montagem. Eu coloco uma esteira, vários trabalhadores, um põe um parafuso, o outro põe a porca, o outro põe não sei o quê. Do outro lado sai o Ford T. Sai um carro. Sai um fogão. Mais para frente sai geladeira. Sai o computador, o iPhone. Essa ideia de Ford faz com que eu consiga produzir em escala, em grande quantidade. Porque o carro que levava 1 ano para ficar pronto, agora eu posso fazer o carro em 1 mês. E Taylor vem, junto com ideias de organização do trabalho, para dizer assim, isso tudo ainda vai ficar melhor se não tiver tempo morto, se não tiver o que se chama de porosidade, se o trabalhador não tiver que pensar, se ele for mecanizado, se ele for lá todo dia só para botar o parafuso, sem nem saber o que está saindo no final. A preocupação dele vai ser, eu tenho que colocar um parafuso. O que serve depois, que produto eu produzo, não me interessa. Com isso, eu faço o que Marx dizia, a alienação do trabalho. Porque o artesão sabia o que ele produzia, não é? Ele começava o pote, ele tinha domínio de todas as etapas da produção. Ele entendia o sentido da tarefa dele. Ele conhecia o cliente para quem ele vendia. Ele negociava o preço.
Taylor falou, nós vamos dividir tudo isso em etapas, em microetapas, a ponto de ninguém saber mais para quem está trabalhando, nem o que está produzindo. Ele só vai pensar em botar o parafuso na jornada e vai embora. Juntando tudo isso, na época de Revolução Industrial, nós temos o surgimento do capitalismo. Para fechar isso, só poderia ficar melhor de um jeito. Ford, Taylor pensam assim, tem uma falha na nossa ideia. Trabalhar é castigo. As pessoas acham que trabalhar é castigo. Que trabalhar é para quem não serve para nada. O artesão, ele valoriza seu ofício. Ele tem um status social até. Mas o cara que vai botar parafuso vai ser um nada. Como é que eu vou convencer o cara a vir para a minha fábrica todo dia botar parafuso? Como? Pagando salário. Vocês sabem a origem da palavra salário? Isso. Antes não era dinheiro. Sal era moeda. Sal era a grande riqueza da humanidade. Né? Vocês sabem que as cidades inglesas, cultura inútil, que terminam com wheat é sal. No vocabulário inglês original. Então, Greenwich. Todas essas palavras são derivadas de sal. Assim como as palavras que começam com salt. As cidades americanas que começam com salt. Salt Lake. Todas essas cidades inglesas e americanas eram grandes polos de sal. E o sal era moeda. E aí veio a palavra salário. Então Ford pensa, bom, nós vamos ter que pagar para essas pessoas. E para ela estar lá todo dia, eu tenho que pagar por dia. Porque ela já tem que se sentir recompensada imediatamente. E assim surgiram, no início dos anos 1800, as primeiras grandes fábricas nos Estados Unidos e em Londres. O que aconteceu com essas primeiras grandes fábricas? Vocês sabem dizer? Fecharam pouco tempo depois. Por quê? As pessoas não queriam trabalhar mais do que 2 dias. Porque o lema ainda era, olha, trabalho é castigo, ou então é sobrevivência. Eu vou trabalhar para ter o pão e a manteiga, o leite. Trabalho 2 dias, consegui o pão da semana toda, a farinha, o ovo, por que eu vou trabalhar mais? As primeiras fábricas da Revolução Industrial fecharam por falta de mão de obra. Você não consegue fazer linha de montagem com a pessoa indo trabalhar 2 dias e faltando no outro, porque senão o cara que põe o parafuso faltará. Pronto, novo problema. E agora? Novamente Ford pensa, bom, então pagar por dia não está dando certo. A gente vai começar a pagar por semana, por mês. Ele vai ter que trabalhar o mês inteiro, espertão, se quiser receber salário. Isso faz, claro, com que as pessoas se prendam àquele trabalho. Mas ainda foi o suficiente para as fábricas engrenarem e manterem uma produção? Não. O que precisou fazer? Aumentar o salário. O salário no início era muito baixo. Tem uma frase célebre de Ford em que ele diz assim, quando eu pagava $5 o dia de trabalho, eu fazia uma economia. Quando eu passei a pagar $6, eu fiz uma economia maior ainda. Pensem sobre isso, é genial. Quando eu pagava 5, eu economizava. Quando eu aumentei para 6, eu fazia uma economia maior. Porque quando eu passei a aumentar o salário, eu fiz o cara que produz o carro achar que ele pode ser o dono do carro. Eu começo a instigar aquele trabalhador ao consumo. Ele nem sabe direito, ele é totalmente alienado. Mas ele vê um carro passando, ele vê as pessoas com roupas feitas em fábrica, em vez de roupa manual. Entra o marketing, a propaganda, e o trabalhador começa a dizer, opa, eu estou ganhando um pouquinho melhor, se eu trabalhar mais eu vou ganhar mais.
eu vou começar a ser consumidor. Isso foi uma grande jogada do capitalismo. Porque enquanto eu trabalhava só para o meu pão, eu não tinha anseios, eu não tinha ambições, realmente eu ia trabalhar 2 dias e acabou. Quando a produção em massa vem, e para eu produzir em massa eu preciso de consumo de massa, senão eu vou produzir para ninguém. E quando as pessoas começam a entender que salário é poder, eu fecho a engrenagem. A humanidade, então, foi evoluindo, desses anos 1800 para cá, a ponto de uma série de conquistas trabalhistas acontecerem nesse meio de caminho, certo? Em Londres, as pessoas trabalhavam 16 horas, 7 dias por semana. Não tinha licença para nada, não tinha 13º, não tinha fim de semana, não tinha férias, não tinha licença gestante. Criança de 5 anos podia trabalhar. O capitalismo durou 100 anos assim, de 1800 a 1900. Aí o que acontece em 1900? Lá vem o danado do capitalismo precisando se reinventar de novo. A mão de obra estava escassa. As crianças adoeciam, os trabalhadores nas fábricas morriam, as mulheres não podiam trabalhar porque os maridos não deixavam, e se precisava de mão de obra. Os trabalhadores começam a se organizar por causa da precariedade dessas condições de trabalho. Surgem os primeiros sindicatos, também na Inglaterra, lutando por direitos, por dignidade no trabalho, por limite de jornada. Esse jogo de forças, de novo, faz com que os capitalistas, alguns teóricos inteligentes, digam, olha, se nós cedermos em alguns direitos, isso vai ser um novo incentivo para as pessoas trabalharem. Se ele trabalhar 11 meses no ano para ter direito a 30 sem trabalhar, ganhando, eu consigo manter esse trabalhador onde eu quero. Se eu conceder licença maternidade, se a gente proibir o trabalho noturno de mulheres, talvez os maridos deixem as mulheres irem para as fábricas. Se a gente limitar a idade de trabalho infantil, em vez de começar a trabalhar com 5, as crianças começarem a trabalhar com 10, talvez as crianças não morram. E nesse jogo de forças, de novo, no início dos anos 1900, nós temos uma avalanche, uma enxurrada de pessoas indo para as fábricas. A migração do campo para as fábricas. As fábricas incham, o auge da produção. Os anos 10, os anos 20 de 1900. Nesse momento, a produção em massa já existe. As pessoas começam a consumir. É preciso uma nova ideia do capitalismo. Olha, a gente está produzindo muito. A gente precisa de mais consumidores. Só o salário não resolve. E agora eu tenho limite de jornada. Eu tenho férias, 13º, tenho a licença maternidade. Eu preciso compensar esse custo de alguma forma. Como se compensou esse custo? Com o consentimento das pessoas, abrindo mão de tudo isso. E é aí agora que a gente vai entrar na fase que a gente está hoje. Nós saímos de um trabalho escravo para um trabalho remunerado que escraviza. Porque dos anos 20 para frente, nós já conseguimos uma série de direitos. Só que as pessoas consentiram em abrir mão desses direitos no dia a dia, em prol do bônus, da premiação, da meta, da avaliação de desempenho. O capitalismo monetarizou todos esses direitos. E isso é mais um incentivo. Por exemplo, férias, 30 dias. Pode vender 10. Fica só 20 trabalhando? Agora, com a reforma trabalhista, você pode parcelar em 3 vezes as férias. Ah, tem profissões que são de risco, adicional de periculosidade. Tem profissões que fazem mal para a saúde, adicional de insalubridade. Trabalhar à noite, eu preciso que a mulher comece a trabalhar à noite. Eu preciso que o trabalhador queira trabalhar à noite, adicional noturno. Esse limite de jornada de 8 horas, palhaçada isso, né, gente? Só 8 horas.
o que eu faço? Eu faço as 8 horas renderem por 20, na meta, no resultado, na quantidade de serviço, na produção, colocando uns prazinhos curtos para tudo. E aí ele vai ter que trabalhar em casa, ele vai ter que trabalhar no chuveiro, no cinema, na praia. E dos anos 80 para cá, veio a informação e a tecnologia. O que era para melhorar o trabalho de todo mundo e a qualidade de vida, acabou se tornando um meio de controle. Hoje a gente tem um satélite na nossa cabeça. E aí eu estou de férias olhando o WhatsApp, e-mail. Eu estou tomando banho, jantando com meu filho. Pim, pim, pim. Você pode, né, receber SMS, no início era SMS, né, gente? Até ter celular. O meu pai teve aquele primeiro Motorola, aquele tijolo, sabe? Eu me lembro até hoje, eu estava na faculdade. Então, celular, internet, todas essas ferramentas que vieram para libertar, nos aprisionaram mais ainda. Só que é uma prisão com algema, com chibatada física? Não. Então a gente muitas vezes não percebe que ela existe. É uma prisão intelectual, que conta o tempo inteiro com o nosso acatamento, com o nosso consentimento. A gente vai abrindo mão das coisas para ter um pouquinho mais. Às vezes para ter a foto de funcionário do mês num lugar. Só que esse funcionário do mês está tomando tarja preta, indo no psicólogo e não dorme há 3 meses. Tá? Então, eu estou falando isso para que vocês entendam que nós somos parte de algo muito maior. Nós somos o ratinho que está lá e ganha o queijinho e está naquela mesma roda e não sai de lá e ganha o queijinho, ganha o queijinho. Aí ele cansa, em vez do queijinho, vem um queijinho de uma qualidade um pouco maior. E aí você vai de novo, se alimenta, ganha o queijinho e se anima de novo. Então, hoje, o trabalho, como diz um sociólogo da UNB, ocupa a pessoa como um todo. Vejam, eu comecei dizendo que o trabalho era castigo. Hoje se diz que o trabalho dignifica o homem. Olha que mudança. Isso é o marketing. Nós já nascemos hoje, crescemos com essa ideia na cabeça. Trabalhar é bom, trabalhar inclui. Eu trabalho. O que era vergonha, virou motivo de orgulho. Por quê? Em qualquer cadastro, qualquer loja que você vai hoje, vai perguntar o seu nome e sua profissão. Não interessa o resto. Você está com saúde, está doente, onde você mora. O meu avô, em Florianópolis, até 30, 40 anos atrás, ele se apresentava assim: eu sou o Abílio, o marido da Zenaide, eu moro na rua Dom Pedro II, do lado do José, em frente à padaria. Hoje, como que a gente se apresenta? Eu sou Renata Procuradora. Você é o João, o diretor de alguma coisa. Você é o José, o médico. É assim. Você encosta em alguém numa reunião de escola do seu filho, você pergunta: qual é o seu nome? O que você faz? Nós somos o que nós produzimos. Nós fomos despersonalizados. Eu sou o que eu sou capaz de produzir. Se eu sou estudante, dona de casa, eu até digo, eu sou estudante, para dizer, eu faço alguma coisa, eu estou estudando, peraí. Porque senão eu sou vagabundo. Vocês percebem a grande mudança do sentido do trabalho? Então, o trabalho que há séculos atrás, ele era uma parcelinha da vida da pessoa, né? Ele era vizinho de alguém, pai de alguém, filho de alguém, irmão de alguém, da igreja tal. Hoje, ele é o mecânico. O principal fator hoje de identidade de uma pessoa é o que ela faz. E o que ela faz de forma remunerada para outra pessoa. Porque vamos combinar, quem trabalha de graça hoje é tonto, né? Trabalho voluntário, que absurdo, fazer um favor para o vizinho. Menino, tudo hoje é monetarizado. O lazer é monetarizado, não é? Acabou o tempo dos gregos, que ficavam lá embaixo da árvore, olhando para o céu. Hoje, tudo você paga. O lazer é cinema, praça de alimentação de shopping, teatro pago, tudo pago.
Não se faz mais nada para ninguém hoje sem um preço. Porque tudo tem que ser para acumular e comprar. Então, eu me identifico hoje pelo trabalho e pelo consumo. Se eu antes trabalhava para comprar o pão, hoje eu trabalho para comprar o iPhone 7 Plus. E quando sai esse, um mês depois vem outro, vem outro, vem outro. A humanidade viveria sem 15 tipos de Coca-Cola? Alguém vai gritar e dizer, doutora Renata, sem Coca-Cola não. Eu posso viver sem água, mas sem Coca-Cola não. Gente, quando eu era pequena, só tinha aquela garrafa de vidro e que eu ainda tinha que pegar e devolver para pegar outra. Hoje você vai no mercado, tem uma gôndola inteira com Coca-Colas de 20 cores, com adoçante, com não sei o quê, com gosto de menta, com gosto de... Gente, isso é doentio. Ninguém precisa disso para viver. Só que se tem quem consuma, tem quem produza. E assim nós chegamos aonde nós chegamos. Em que as pessoas só se preocupam consigo mesmas. O meu resultado, o meu trabalho, a minha meta, a minha avaliação, o meu salário. O que eu vou comprar para os meus filhos. E nós chegamos numa humanidade que ninguém mais se preocupa com ninguém. Todo mundo está olhando para o seu próprio umbigo. E em que o lema vai ser tempo é dinheiro. Cada minuto que eu paro pensando em mim, eu estou perdendo tempo, eu me culpo. Não é? A mulher às vezes vai lá fazer uma unha e tal, um negócio raro, né? Porque tudo isso que eu estou falando para a mulher é 10 vezes pior, viu, gente? Tá lá fazendo a unha, meia horinha, pensa assim, ai meu Deus, essa manicure está demorando demais, eu tenho que pegar o menino na escola, eu tenho que... Ai meu Deus do céu, não, o supermercado vai fechar, o caixa... Você se culpa por parar meia hora para fazer alguma coisa para você. E você se culpa se você não está o tempo inteiro pensando em trabalho e fazendo alguma coisa relacionada ao trabalho. Você vai ligar a TV? Não, o programa tem que ter alguma relação com o que eu faço. Você vai abrir a revista? Não, eu vou ler alguma coisa que tenha relação com o que eu faço. Senão parece que você está perdendo tempo. Ai, tem alguém passando na sua frente. Essa sensação o tempo inteiro adoece. Nós nunca trabalhamos tanto na história da humanidade. Nunca. A diferença é que antes, a jornada era toda fora de casa. Hoje a jornada está dentro da minha cabeça. Eu carrego a jornada comigo. Eu acordo pensando em trabalho, vou para o trabalho, saio do trabalho pensando em trabalho. Quem aqui nunca acordou mais cansado do que quando foi dormir? Acordou assim, ai meu Deus do céu, parece que eu fiquei sentada no computador a noite inteira. Nós temos pesquisas de metalúrgicos que acordam com dores nos braços, como se tivessem passado o dia. Nós trabalhamos dormindo. A gente trabalha sonhando o tempo todo. Ou seja, o trabalho hoje nos ocupa por completo. Isso faz aquele movimento que eu disse para vocês no início, que o trabalho seja uma grande arma para o bem ou para o mal. Se eu estou doente e o meu trabalho é bacana, me revigora, o trabalho é refúgio. Eu posso estar passando por um divórcio, por uma viuvez, um problema do filho. Se o trabalho for bom, eu vou me curar no trabalho. Por outro lado, se a minha vida for maravilhosa, tudo estiver andando nos trilhos, mas o meu trabalho for uma droga, eu entro em depressão, eu adoeço, eu me suicido. Aí as pessoas pensam, gente, a vida dela era ótima, porque ela se suicidou. O marido era perfeito, os filhos. As pessoas sofrem no silêncio. Porque junto com todo esse fenômeno e esse sentido que o trabalho ganhou hoje em dia, vem uma série de outros efeitos colaterais. Um deles se chama falta de empatia. Vocês sabem o que é empatia? Empatia é eu me colocar no lugar de alguém. Eu ser capaz de ser feliz com a tua felicidade e me entristecer com a tua tristeza. Isso é empatia.
como desenvolver empatia num mundo do trabalho que foi feito para eu fazer tudo correndo, tudo às pressas,